Nessa aula de agora, eu quero trazer para vocês um tema que eu acredito ser muito importante, né? Que é sobre a violência, ainda sobre a violência contra as mulheres, mas de um lugar de muita invisibilidade, de um grupo de mulheres que sofre violências muito mais agressivas, estão em situação de muito maior vulnerabilidade do que outras mulheres. E eu estou falando aqui das mulheres pretas. As mulheres pretas, historicamente, possuem marcas de violência, como eu citei para vocês aqui na aula sobre violências, que se estabelecem desde a introdução da colonização na nossa cultura, onde essas mulheres escravizadas elas foram colocadas como objetos de exploração sexual, material, e as filhas iam nascendo, os filhos iam nascendo também nesse contexto de violência física, sexual. E esse estigma, essa reprodução desse comportamento, ela vai acontecendo. Então a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é racista. Estamos aqui falando de um curso com pautas feministas, que são pautas que estão trazendo luta, né, a favor dos direitos das mulheres, de mudanças na sociedade, de empoderamento, de mudança de comportamento no lugar onde você está ocupando. Mas existem muitas dessas pautas e desses benefícios que temos lutado que só tem chegado às mulheres brancas e que as mulheres pretas têm muita dificuldade ainda de conseguir. E é uma responsabilidade nossa, né, enquanto pessoas que têm adquirido esse letramento, mulheres que temos adquirido esse letramento, entender o lugar de privilégio que nós ocupamos. Então, apesar de todas as violências que nós sofremos, né, na sociedade, nós ainda temos acesso a entrar em lugares dentro da educação, dentro de alguns círculos sociais, que vão permitindo com que a gente amplie mais a nossa visão, né? E que a gente não tenha na nossa história sofrido marcas de violências ainda tão cruéis quanto as mulheres pretas, que estavam muito mais vulneráveis e muito mais expostas por virem ocupando lugar claros de escravidão e subserviência. Então, o tipo de relacionamento, né, assim, os critérios de relacionamento aplicados para as mulheres pretas, o nível de sofrimento, de queixa, de trauma das mulheres pretas com relação, por exemplo, à solidão é muito maior, porque tem um fator do racismo, né? Do fator do racismo da escolha do homem, inclusive entre os próprios homens pretos. Essa influência do racismo, ela também existe no sentido de querer ter uma fantasia de se relacionar com a mulher branca, não se relacionar com a mulher preta, né? Já escutei isso também de algumas mulheres, já escutei isso também de alguns homens, que infelizmente é algo que vai circulando no imaginário e vai influenciando o comportamento das pessoas. Então existe um índice de sofrimento pela solidão que essas mulheres pretas ocupam, pela forma como é tratada, por nós mulheres brancas termos sido ensinadas e acostumadas a sermos servidas por mulheres pretas, também aprendemos dentro dessa estrutura racista, que é uma estrutura que tem um comportamento estrutural, então todos nós somos racistas, né? A gente não pode dizer que não é racista, porque isso é um equívoco. A nossa sociedade ela foi construída dentro de uma educação colonial, e a educação colonial ela nos ensinou a ser racistas, a olhar para o preto como se o preto ele fosse um sinal de ameaça, de um bandido, de alguém que furta, a olhar para a mulher preta sempre numa posição de subserviência, de alguém que tem que servir, de alguém que tem que estar numa posição inferior, e isso vai ficando no imaginário de todo mundo, de toda a coletividade. E aí, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a reproduzir esse comportamento com muita naturalidade, sem se dar conta, mas isso causa muitas violências também. Então, para nós, né, para todas as mulheres brancas e as mulheres pretas que estão aí enfrentando muito mais dificuldades para conseguir relações que sejam saudáveis, né? Relações onde elas se sintam amadas, porque elas precisam lidar com toda a complexidade da baixa autoestima que é provocada nessas mulheres, desde o preconceito com o seu cabelo, né? Quanto movimento que a gente está vendo aí, o movimento negro se mobilizando, para que as mulheres comecem a ver beleza
né, nos seus cabelos, a assumir a naturalidade dos seus cabelos, a gostar da cor da sua pele, a entender as formas, os traços do rosto, do nariz, da boca. Tudo isso são formas de racismo que vão entrando dentro de um padrão estético que vai excluindo essas mulheres de serem mulheres também desejadas ou de colocando essas mulheres numa posição de mais vulnerabilidade para a violência, onde esses homens muitas vezes mantiveram, né, relações com essas mulheres, mas não queriam assumir, porque tinham vergonha de assumir essas mulheres publicamente, ou têm vergonha de assumir essas mulheres publicamente, ou a facilidade de se relacionar mais entre os homens pretos do que entre os homens brancos, porque a cultura racista no meio branco ela é muito mais perversa, ela é muito mais cruel. Então precisamos ter essa consciência e sobretudo, de que essas mulheres, de que vocês, mulheres pretas, né, que me escutam, comecem a entender que essa história de violência que foi imposta para todas vocês foi realmente uma história muito cruel, algo que vocês precisam falar sobre isso. Esse é o lugar de fala de vocês, das suas dores, de encontrar apoio, de encontrar comunicação, possibilidades de comunicação entre outras mulheres, de lutar, de eleger também líderes que entendam, né, desse lugar e que possam buscar mudanças efetivas na nossa sociedade. Então, esse momento aqui é um momento mais de reflexão, para que todas nós possamos olhar para esse lugar com mais respeito, entender que essas mudanças e esses privilégios que temos, essas mudanças que conquistamos e esses privilégios que temos também precisa ser uma responsabilidade para a gente, no sentido de buscar colaborar nesse processo também de apoio a essas mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade social, de levar conhecimento, de levar informação para essas mulheres e para que a gente possa buscar, né, mudanças na forma também como a gente trata o outro, na forma como a gente trata essas mulheres, como a gente estabelece relações de respeito, relações de trocas, relações de trabalho com todas essas mulheres. E entender que apesar das diferenças, existem dores que nos unem e são nessas dores que nos unem que nós precisamos encontrar cumplicidade para lutar, para buscar transformações na nossa sociedade, em nome dos nossos benefícios atuais, mas também da mudança das próximas gerações, dos filhos, das filhas, das crianças, né, que estão vindo por aí e que precisam viver em uma sociedade mais saudável, porque tudo isso que a gente está falando aqui causa danos profundos, né? A clínica está cheia de pessoas violentadas por esse tipo de comportamento. A clínica está cheia de pessoas traumatizadas por terem sofrido com esse tipo de comportamento que vai se estabelecendo na sociedade, nas famílias e nas instituições.